Dos irmãos, aproveitando que você está em pé, abra sua Bíblia juntamente comigo. Abra sua Bíblia juntamente comigo no livro de 2 Reis, capítulo 6, verso 24. Vamos ler alguns versículos e depois vamos ao capítulo 7 do mesmo livro e o verso de número 1. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 6, verso 24 ao verso 26, depois vamos ler na sequência, capítulo 7 e alguns versículos adiante. Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que estão aí, estou muito grato a Deus pela vida de cada um que está aí, veio aqui para adorar a Deus. Eu tenho certeza que assim como eu, você que está aqui, está com o coração alegre de poder retornar na casa do Senhor. Eu confesso para os irmãos que se eu ficasse aí mais alguns dias sem culto, eu ia ficar meio ruim, né? Porque quem gosta de igreja não adianta. Ah, pastor, mas isso aí é fanatismo, não estava orando em casa? Estava, irmão, toda terça e quinta eu estava aqui, mas isso aqui me faz falta. Glória a Deus, estar congregado com os irmãos, poder pedir orações para vocês, poder orar por vocês junto, que coisa maravilhosa é poder retornar na casa do Senhor. Quantos irmãos encontraram? Confirme dizendo um amém. Diz assim a palavra do Senhor, segundo o livro dos Reis, capítulo 6 e verso 24. Sucedeu depois disso, que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. Capítulo 7 e verso de número 1. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém um capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, poder-se-á fazer isso. E ele disse: eis que o verá com os teus olhos, porém daí não comerás. Verso 9, para finalizar, do mesmo capítulo, diz assim: então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nos calamos, se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. Amém. Os irmãos podem se assentar nesta noite, adorando o nome santo do Senhor. Ataíde, meu querido, se você quiser abaixar um pouquinho para frente, mas dá um voluminho para mim aqui, eu te agradeço. E para frente aí você vê a altura que não incomode. Se eu começar a gritar aqui, tu pode baixar, tá bom? E eu não fico bravo contigo. Você é o último irmão aí de trás e sabe quando vocês estão escutando aí bem legal o som, tá bom? Aqui no retorno agora ficou bom. Isso aí, obrigado, Ataíde. Deus abençoe a sua vida. Meus amados irmãos, a gente deu essa alteração no layout da igreja, a gente isolou uma carreira de cadeira senta, outra isolada, cada cadeira aí, cada fileira de cadeira, a gente gostaria que os irmãos ocupassem 2 irmãos. Também, irmãos, a recomendação de o casal não sentar junto não é nossa. Imagine, assim como eu e a Laís dormimos junto, passamos o dia todo junto, na igreja não pode. É claro que não é uma ordem nossa, isso aí faz parte das normas que foi lançada pelo governador Moisés para liberar os templos. Hoje à tarde foi feito um questionamento direto a ele. Bom, se o casal dorme junto, está junto em casa, na igreja não pode sentar junto? Eles disseram, não pode, tá certo?
Então essa norma não é nossa, e eu penso que a gente pode, né? Até eu um pouquinho longe da Laís aqui, quando chegar em casa a gente quer abraçar mais, né? E ficar mais junto, então é válido, né? Então quando chegar em casa aí você mata essa saudade aí, tá certo? Também, irmãos, a questão da máscara é um uso que foi indicado pela segurança aí da saúde, então nós vamos estar aí de máscara. Se algum irmão, pastor, e se alguém vier na igreja sem máscara, vamos impedir? Não, a gente vai providenciar algumas unidades ali, se a pessoa esqueceu ou não teve condição de comprar, a gente vai emprestar ali para que possa assistir o culto, tá certo, meus amados irmãos? Também, meus amados irmãos, nós vamos manter os nossos cultos normais, terça, quinta e domingo. A gente contou aqui dentro da igreja, dá para caber em torno de umas 100 pessoas, do jeito para manter a distanciamento de 1,5 metro, umas 100 pessoas, tá certo, meus amados irmãos? Então, terça e quinta legal. No domingo, a gente está pensando em realizar 2 cultos, um das 5 às 6h30, e outro das 7 às 8h30. Nossos cultos não vão durar mais do que 1h30. A gente também vai ter esse cuidado para não ficar aí naquele período muito prolongado aí. Mas todos os cultos, terça, quinta e domingo, estaremos aqui adorando a Deus com os irmãos, tá certo? Os departamentos, a gente vai dar uma segurada no departamento infantil, porque as crianças vai chegar em casa, vai querer abraçar o vô, a avó, o pai, a mãe, e ali na salinha a gente vai ter mais dificuldades de mantê-los 1,5 metro e tal, porque crianças, os irmãos sabem como que é, não adianta, vai levar o meu menininho lá embaixo, ele já vai querer correr com o amiguinho e tal, então a gente vai dar uma segurada nas crianças. E na idade de ouro não vamos retomar as atividades, porque fazem parte da faixa de risco, tá certo? Mas adolescentes, jovens e círculo de oração pode voltar a funcionar normalmente, mas os irmãos vão respeitar esse layout que está a igreja aqui, certo? Círculo de oração, senta uma irmã, pula 2 cadeiras, senta outra, pula 2 cadeiras, senta outra, a mesma coisa que se estivesse no culto. Vão poder vir aí, fazer o seu momento de oração, fazer os seus avisos aí, só evitar aquela aproximação das pessoas. Eu sentei aqui, o irmão Rui sentou ali, vai ver os obreiros ali, todo mundo. Então, nos ensaios, quando tiver aí os casais, os adolescentes, os jovens, círculo de oração, só aproveitar esse mesmo layout da igreja aí e se reunir desta forma, tá certo? Fazendo isso, nós não teremos problema, vamos agradar as autoridades e vamos agradar a Deus também. Eu escalei 2 jovens aí, pedi para o Samuel me auxiliar com 2 jovens, para estar borrifando álcool ali na mão dos irmãos na entrada do templo. Então hoje veio o Luiz e também o seu irmão mais novo ali, que eu não vou lembrar o nome agora, o Eduardo. O Luiz e o Eduardo estavam ali, fazendo aquele favor de borrifar, não me cobraram nada, fizeram voluntário, só para descontrair, eles são uma benção. Então, irmãos, eles ficaram ali, igual quando você entra num supermercado, numa farmácia, eles estão ali borrifando, álcool 70, tudo certinho. A gente comprou uma caixa aí de álcool em gel, do genro do irmão que trabalha em Precorsul, álcool em gel, o melhor preço, não estou ganhando nada para fazer propaganda, mas a embalagem de 500 ml, ele conseguiu a igreja em torno de 7 e pouquinho, e nos mercados, aí eu fui ver hoje, está de 11 para cima, então ele fez aí um preço, a gente comprou uma caixa aí para ter sempre disponível para os irmãos aqui, tem... Na porta vai ter alguém espirrando, lá na secretaria tem também, na tesouraria, enfim, a gente vai tomar todas as precauções aí, irmãos, para vocês não terem problema com isso. Também, deixa eu ver aqui o que eu anotei a mais para falar para os irmãos. Meus amados irmãos, as nossas contribuições. Aí você vai dizer, pastor, o senhor ainda vai falar de contribuição nessa época? Irmãos, é agora que nós temos que realmente mostrar a nossa fé. Contribuir quando o salário está lá em cima, quando tudo está indo bem, é até fácil, a gente se diz aí, mas quando o negócio manter a fé, acreditar que Deus é suficiente para manter a nossa vida no controle dele. Então assim,
traga o seu dízimo, oferte na casa do Senhor. Eu quero trazer umas informações para os irmãos, devido a nossas ausências de culto, irmãos. A gente tem um projeto missionário na África, e a gente deposita todo mês lá, só para esse projeto, para manter as crianças com feijão e arroz, nós depositamos R$14 mil. 14 mil reais, 13 mil para o projeto e R$1.000 para auxiliar os irmãos que trabalham no projeto lá do feijão com arroz na África. Então os irmãos percebem só isso. Aí nós temos mais em torno de 200 missionários sendo mantido em um investimento de torno de 70 a 80 mil por mês. Você pode dizer, por que, pastor, de 70 a 80? É que varia conforme o dólar. Como a nossa missão é transcultural, se o dólar aumenta, lá na África, nesses países que é movido ao dólar, a nossa contribuição aumenta automaticamente. Então tem mês, quando o dólar está alto, chega aí a 83 mil nosso investimento. E quando está mais baixo, fica aí na casa dos 70 mil. Só dentro dessa questão de missão transcultural. Então os irmãos veem que é um desafio. O nosso pastor não quer cortar esse projeto Feijão com Arroz, né? Ele já fez aí, os irmãos sabem, vários cortes. Nós tivemos aí, nós obreiros fomos os primeiros a abrir mão de várias partes financeiras. O próprio presidente abriu mão de 30% do salário, o vice-presidente de 30%. Nós abrimos mãos de uma ajuda de custo que a gente ganhava para usar o carro, para tudo isso. Então, assim, a gente fez tudo isso para evitar de cortar lá no campo missionário essa ajuda para as crianças. Então, se os irmãos contribuírem, isso aí vai ser uma bênção de Deus, certo, irmãos? E pode ter certeza, nós que estamos à frente do trabalho, fomos os primeiros a abrir mão e não abrir mão do trabalho. Pastor, você vai trabalhar menos não vou trabalhar nem uma vírgula menos. O que eu quero, irmãos, é que as crianças tenham o prato de feijão e arroz lá, que depender de mim. Eu trabalho até por menos ainda, para não faltar para aquelas crianças lá na África, para não faltar o salário do missionário. Então os irmãos nos ajudem com as contribuições, e eu tenho certeza, irmãos, que todos aqueles que nesse momento dá um voto de confiança para Deus. Deus, eu vou confiar em Ti, e eu vou entregar o que é Teu. Irmão, pode ter certeza, isso aqui eu falo de coração. Deus não vai deixar nenhum de vocês perecer, ninguém. É um investimento mais seguro, é você acreditar na provisão de Deus para a sua vida. Então, se você puder contribuir, contribua e faça com alegria. Pastor, não estou em condição. Não tem problema, irmão, a gente entende também. A gente não está aqui querendo cobrar os irmãos. Eu estou incentivando e estou dando números para vocês aí. Números, dados aí, para vocês entenderem que o trabalho é sério na casa do Senhor, tá bom? Meus amados irmãos, vamos para a palavra do Senhor? Eu li esse texto aqui, irmãos, porque eu quero contextualizar essa passagem que a gente leu, que aconteceu lá na capital de Israel, chamado Samaria, há muitos 1000 anos atrás, com os dias que nós passamos, com o momento que nós estamos passando. Quero louvar a Deus pela palavra do irmão Rafael, auxiliar irmão Rafael, foi muito edificante, porque de fato, tem coisas que nós podemos perguntar para Deus e Ele não responde. Tem coisas que nós vamos perguntar e através da Bíblia nós vamos entender, vamos achar essas respostas. Então foi uma palavra maravilhosa. E eu estava meditando num texto, até tinha outro para trazer para os irmãos, provavelmente vou ministrar no domingo, aqui. Mas hoje Deus colocou esse texto no meu coração, de compartilhar uma grande dificuldade que Israel, o povo do Senhor, passou. Se você for analisar o contexto, irmãos, dessa passagem que a gente leu, o que é o contexto, pastor? É tudo que vem antes e vem depois do texto que a gente leu, capítulo anterior, capítulo posterior, isso é contexto. Se você for analisar todo esse contexto, você vai perceber que houve um afastamento do povo do Senhor. Eles se afastaram, irmão Chino, eles se distanciaram do Senhor. Essa nação que foi uma nação que foi adquirida pelo Senhor, que foi formada pelo Senhor, que foi chamada pelo Senhor, agora
esse povo se distancia do Senhor. E como uma punição para esse distanciamento do povo do Senhor, a Bíblia diz que Deus permite que o rei da Síria venha agora contra a capital, a cidade de Samaria, e cerque toda a cidade. Você imagina agora, irmãos, uma cidade que depende do seu comércio, entrada e saídas de vendedores, de viajantes, de pessoas que trazem mercadoria, porque Israel produzia algumas vinhas, mas as vinhas de Israel eram todas fora dos portões da cidade. Dentro da cidade só tinha os comércios, mas os vinhedos deles estavam todos para fora da cidade, porque quem conhece um pouco da história sabe que quando Omri, pai de Acabe, ele quer constituir Samaria como capital, ele vai ali e compra, então, ele adquire esse morro, ele plana o topo do morro, e ali em cima ele constrói então Samaria, que agora é a capital de Israel. Então toda a parte fértil de Samaria ficava mais no vale. Ele colocou a cidade, edificou a cidade em cima do morro como estratégia, porque sempre quem está em cima tem vantagem em guerras, em essas questões. Mas ele não sabia que talvez passaria uma dificuldade, aonde a sua cidade seria cercada, as fontes d'água não eram dentro da cidade, as plantações não eram dentro da cidade, e para isso eles dependiam todos os dias de ir para o trabalho, de vir, de trazer o alimento, de abastecer os mercados, as vendas dentro da cidade. E agora o rei da Síria, estrategista de guerra, Ben-Hadad, ele vem com o seu exército, e a Bíblia diz no verso 24 que a gente leu, diz que ele cercou toda a cidade de Samaria. De fato, que ninguém entrava na cidade e ninguém saía da cidade, porque se eles abrissem os portões para alguém sair, Ben-Hadad invadia a cidade. Então eles fecharam os portões, trancaram as portas da cidade, e ninguém entrava e ninguém saía, para que a cidade não fosse invadida, e o povo não fosse ali dizimado, não fosse todos mortos, a fio da espada, as mulheres levadas como escravo, os filhos sendo mortos. Para que isso não acontecesse, eles trancaram as portas da cidade. E agora você percebe no verso 25, que eu fiz leitura com os irmãos, que houve uma grande fome dentro da cidade. Mas essa fome foi tão tremenda, foi tão cruel, que essa nação recorreu ao canibalismo. Eu fiz questão de ler com os irmãos aqui no verso 26, no verso 25 e 26, aonde se vendia dentro da cidade, esterco de pombas e cabeça de jumento. E olha só o preço, irmãos, olha só. Você quer um pouco aí de esterco de pomba para se alimentar, de fezes aí, ó? É o seguinte, 5 peças de prata, caríssimo. Você quer se alimentar um pouco melhor, tem cabeça de jumento, 80 peças de prata. Meus amados irmãos, eu até não sou fã, já vou me explicar aqui para você não pensar que é minha iguaria preferida, e quando eu chegar na sua casa você preparar. Eu até não sou muito fã, mas tem gente que gosta de uma cabeça de porco assada no forno, ou em qualquer ambiente ali. Tem gente que, Deus o livre, não fica sem uma cabecinha de porco. Eu não sou muito chegado, mas eu olho, às vezes já cheguei em lugar que estava ali, dei uma olhada, irmão. Eu acho que a coisa mais boa da cabeça de porco, eu fico imaginando, eu nunca comi nada assim, mas eu fico imaginando que é a bulica do olho do porco ali, porque o resto é só couro, gordura, e tal ali, talvez a orelhinha, pode ser que sirva, mas não tem nada muito apetitoso na cabeça de um porco. Agora você imagina que aqui não era cabeça de porco, aqui era cabeça de jumento. Fui dar uma olhada, irmão, nessa questão de cabeça de jumento. É terrível. Cabeça de jumento é terrível. Não tem nada, só tem pele e osso. Mas se o povo quisesse fazer lá um caldinho de cabeça, 80 peças de prata. E para acompanhar essa cabeça aí, essa iguaria fina,
leva aí um pouquinho de esterco de pomba, mais 5 peças de prata, aí você vai fazer aquela refeição. Já pensou, irmãos? O povo do Senhor... Não, irmãos, eu estou falando aqui do povo que Deus tirou lá do Egito com mão forte, colocou na terra prometida. Eu estou falando de alguém que Deus formou, que Deus entre as nações chamou, escolheu e elegeu. Mas o fato dele separar-se do Senhor, dele se afastar do Senhor, Deus agora permite uma punição vir contra eles. Isso, irmãos, de comer aqui o esterquinho de pomba ali, de comer uma cabeça de jumento, a iguaria era boa. Porque você vai ver no verso de número 26, que a gente leu aqui, que teve 2 mães que combinaram de preparar e comer os próprios filhos. Isso aqui é terrível, irmão. Isso aqui até para a gente narrar aqui dá um arrepio. Olha só o texto ali, ó. Veja bem ali o verso 29, o verso começa no verso 28. Tinha uma mãe desesperada. E o rei dando uma olhada, pela cidade assim. Sempre quando dá uma catástrofe é normal os governadores, o presidente vir sobrevoar a cidade, não é? Grande enchente ali, grande vendaval. O governador está sobrevoando, o presidente está sobrevoando, dando uma olhada. Isso aí já acontecia nos tempos bíblicos, né? Deu uma catástrofe, o rei já saía dando uma olhada, ver como que estava o ambiente. De repente ele vê uma mulher desesperada. E o rei, o que aconteceu contigo? E ela, socorre-me, rei. E ele disse, pouca coisa eu vou poder fazer por você. Se Deus não te socorrer, ou até agora, o que eu vou fazer? Essa mulher aqui, nós combinamos, fizemos um trato, que hoje nós ia preparar o meu filho, ia fazer um ensopado de carne humana, e amanhã, no outro dia, seria a vez de preparar o filho dela. Sabe o que ela fez, rei? Ela se aproveitou, se alimentamos aí, e hoje ela pegou e escondeu o filho dela. Meus amados irmãos, olha a miséria que chega a um povo que se afasta do Senhor. Olha o tamanho do caos quando uma cidade, quando um bairro, quando um país, quando uma nação se afasta do Senhor, o que acontece? Você pode dizer, pastor, mas isso, irmão, se nós continuássemos com igrejas fechadas, se nós continuar se afastando do Senhor, igual nós vinha se afastando de templos vazios, ou às vezes templos cheios, mas de pessoas vazias de Deus, você não tenha dúvida que nós chegaremos a um ponto tão deprimente quanto esse que eu estou lendo aqui, porque só há um resultado de quando a pessoa se afasta de Deus. É chegar no fundo do poço, cometer os pecados mais horríveis que Deus abomina. Foi isso que aconteceu com Samaria. Recorrer agora ao canibalismo, a se alimentar de carne humana, porque se afastaram do Senhor, porque deixaram o concerto com o Senhor. Aqui nós poderíamos estar falando do povo babilônico, nós poderíamos estar falando dos medos e dos persas, nós poderíamos estar falando dos assírios, nós poderíamos estar falando de tantos outros povos, mas eu estou narrando um fato que aconteceu com Israel, com a nação de Israel, com o povo eleito do Senhor. Isso aqui, meus amados irmãos, foi resultado de o povo se abraçar com o pecado, de o povo abandonar a Deus, do povo virar as costas para Deus. A miséria estava instaurada na cidade, eles tinham a prata, eles tinham o ouro, eles tinham o dinheiro, mas os mercados, as prateleiras estavam vazias, não tinham alimento. Deus permitiu tudo isso, sabe por quê? Para que o povo reconhecesse como Deus de Israel, para que o povo voltasse ao Senhor novamente. Meus amados irmãos, que Deus venha ter misericórdia do nosso povo, que Deus venha ter misericórdia da nossa nação. Pastor, mas nós estamos aí com tantos milhões, nós estamos aí com os templos, o povo vem de fato, mas não adora, não glorifica, o povo vem para julgar, para ver, para mostrar a roupa. Meus amados irmãos, nossas igrejas viraram um desfiladeiro de modas, passarelas, um querendo vir mais arrumado do que o outro vem só para ver se vai estar certo, se a liturgia vai estar certo ou não. Que Deus possa ter misericórdia
misericórdia, e que esses 30 dias que nós ficamos afastados do Senhor, nós possamos reconhecer que nós dependemos dEle, que o nosso ouro e a nossa prata não vale de nada, não compra nada. Se a misericórdia do Senhor não se manifestar na nossa vida, nós não somos nada. Aleluia, oh glória. Deus permitiu esse caos em Israel, aleluia, para mostrar para eles que se eles virar com as costas para Deus, eles não são nada. Aleluia. E eu fico pensando, meus amados irmãos, agora, por causa de um vírus, nós estamos aí passando dificuldades, e não é só dificuldade material, não é. Aqui o problema não era só a comida material, física, que alimentava o corpo. Aqui, se você for dar uma analisada, e até eu vou usar uma expressão que eu não gosto muito, mas você vai entender. Se você espiritualizar esse texto aqui, você vai ver que a nação não estava mergulhada só no caos material, financeiro. Você vai ver que o problema era muito mais grave. A vida espiritual desse povo estava em falta diante do Senhor. Você vai ver que com todos esses problemas financeiros, esses problemas monetários, eles tinham dinheiro, mas não tinham o que comprar. Eles tinham dinheiro, mas as prateleiras vazias. Você vai ver que isso aí trouxe um resultado também de um esfriamento espiritual no meio do povo. Quando nós entramos no capítulo de número 7, você vai perceber que quando Eliseu profetiza, o povo já não consegue mais crer na mensagem do profeta. Eu li aqui o capítulo 7, verso 1 com você. Quando Eliseu disse assim: olha, ouvi a palavra do Senhor. E ele começa, irmãos, com uma palavra forte. Ele diz: assim diz o Senhor. Olha só quem que estava falando. Assim diz o Senhor. E ele profetizou que em 24 horas Deus mudaria toda aquela circunstância. Deus mudaria toda aquela situação ao contrário. Mas diz que tinha um capitão ali, alguém que ajudava o rei, que era funcionário real. Ele dizia assim: nem que abrisse janelas no céu, Eliseu, isso aí é impossível acontecer. Irmãos, não é o que a gente ouve hoje? Tem gente aí dando crédito para a Globo, tem gente aí dando crédito lá para o Datena, dando crédito para o Siqueira Júnior, que agora virou o queridinho aí do jornalismo. Tem gente dando crédito para esses caras aí, ó, e quando a gente fala uma palavra de Deus, ele a duvida. Não é assim que está acontecendo, irmão? Não tem mais gente por aí plantando caos, plantando medo, falando tudo, e não sei o que lá. Sabe o que é isso? E se você chegar a dizer: não, irmão, Deus é poderoso, Deus é suficiente, Deus é poderoso para não permitir você não perder ninguém da tua casa, Deus é poderoso para no meio do caos abrir uma porta para você, vai dizer o quê? Isso aí eu não acredito. É bem assim. Faça um teste. Perceba alguns irmãos que não estão aqui. Chega aqui: você não foi na igreja, irmão? Não fui porque eu estou com medo. Não, mas você não crê em Deus? Eu creio, mas tem que se cuidar, né? Porque olha, lá estão abrindo vala com máquina, lá no outro estão fabricando milhões de carros. Irmãos do céu, quando eu escuto isso, eu fico pensando: meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu até tenho que cuidar, porque senão os irmãos vão me taxar de fanático. Mas, irmãos, o dia que eu tiver me acovardar, o dia que eu tiver medo de vir para a casa do Senhor, adorar o nome do Senhor, respeitando as regras que nós estamos fazendo, é o fim da picada, irmãos. Esse povo de Israel estava bem assim. O profeta se levanta com a mensagem de Deus, no nome do Senhor, assim diz o Senhor. Sabe o que o capitão falou? Nem que abra a janela, a porta no céu. Eliseu, isso que você está falando não vai acontecer. Sabe o que Eliseu falou para ele? Olha aqui, ô seu fariseu, seu incrédulo, os teus olhos vão ver, mas você não vai participar da bênção. Irmãos, hoje de manhã nós estávamos numa reunião, e o povo lá preocupado, lá na nossa reunião, e eles tomando decisão. Eu falei: olha aqui, eu quero falar uma mensagem de Deus para vocês. Minha esposa vai saber agora aí, não contei nem para ela. Aí os pastores me olharam. Eu disse: eu profetizo que até o final do ano
Vocês vão ver o que Deus vai fazer pela igreja, pelo povo, a forma que Deus vai agir. Os nossos templos vão encher, o povo vai voltar. E eles disseram: estamos filmando. Filma aí e grava, porque profetizar quando a coisa vai bem é fácil, Gilberto. Eu chegar e dizer: não, a coisa está... Agora eu quero ver profetizar no meio do caos. Deus levanta profetas para profetizar no meio do caos, porque Deus é fiel e é poderoso. E Eliseu foi levantado para profetizar no meio do caos, irmãos. Mães comendo filho, sopado de pessoa de carne humana, outros comendo esterco de pomba, que miséria! Outros comendo cabeça de jumento, mas ele se levanta e diz: amanhã, quase a esse tempo, ele estava dizendo: em 24 horas, Deus vai mudar o rumo dessa nação, em 24 horas, Deus vai mudar o rumo desse povo, em 24 horas, Deus vai trazer fartura para vocês novamente, Orabacai. Mas só os que crê recebem, aqueles que duvidam vão ver, mas não vão participar, aqueles que não acreditam não vão se assentar na mesa, aqueles que não têm fé vão perecer com o mundo, mas você que acredita, você pode adorar a Deus aqui nessa noite, porque na tua casa, na tua mesa, na tua família não terá falta de nada. Eu conversava com o irmão, que ele disse que a meta de venda dele é 300 mil na empresa. Pastor, a meta é 300 mil, tem que atingir a meta. E eu vinha atingindo sempre a meta. Ele disse: mas nesse mês nós estamos de março, ele disse: eu fiz um propósito de ser fiel a Deus, de entregar meu dízimo, minha oferta, e eu sou vendedor, dependo de venda. E ele disse assim: quando eu entreguei o dízimo, minha oferta, eu senti uma paz no coração. Ele disse: não tinha terminado o mês, faltavam uns 10 dias para terminar março. Sabe o que ele me disse? Pastor, eu já vendi mais de 400 mil reais em vendas. Labaxandarai, aqueles que conseguem depositar a confiança em Deus, aqueles que conseguem acreditar na poderosa mão de Deus, eles vão ser fiel e Deus vai retribuir, porque Deus é fiel. Teve um cara aqui que nós lemos, ele não acreditou, e Eliseu disse para ele: tu vai ver, mas tu não vai participar. Quantas pessoas perdendo de participar das bênçãos de Deus, irmãos. Quantas pessoas, irmãos, que estão como esse povo, como esse funcionário do rei ali, que estava numa posição de destaque, mas não conseguiu acreditar numa mensagem de Deus, e ele não usufruiu do que Deus tinha preparado para eles. Meu irmão, não seja incrédulo, acredite nas mensagens de Deus, acredite nos profetas de Deus, acredite na palavra de Deus, porque você vai colher o melhor fruto da terra. Não vai faltar nada para a tua casa, não vai faltar nada na tua vida. Deus vai prover, Deus vai fazer sair água da rocha se for preciso, para você não morrer de sede. Mas tem que acreditar. Aleluia. Eu sei, irmãos, que falando assim às vezes, olhando a situação com olhos humanos, olhando assim de uma maneira humana a situação, é difícil. Olhando de uma maneira humana, se você for parar ali e raciocinar, querer fazer cálculos de como vinha antes, como vem agora, você realmente não vai achar uma saída. Os economistas não estão achando uma saída, pessoas sábias. Agora, se você tiver a capacidade de fazer os cálculos espirituais, de ver tudo pelas lentes do Espírito Santo, olhar com tudo, todas as coisas como Jesus na tua frente, você vai conseguir ver saída em meio do caos, você vai conseguir passar tudo isso. Por quê? Porque quando nós colocamos Deus, quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, quando tudo que nós fazemos, irmãos, nós colocamos Deus na frente, nada vai dar errado, sempre vai ter uma porta de escape, de saída. Para finalizar, eu fico pensando a expectativa do povo agora. Eliseu profetizou, até disse que um cara lá não vai receber. Como que vai ser? Em 24 horas, como que Deus vai mudar assim? Irmão, já pensou?
É igual eu hoje me levantar no meio de uma reunião e dizer que até novembro, dezembro, o pastor vai trazer as informações para nós que o campo está uma bênção. O cara tem que ser corajoso para falar isso. Ou tem que estar na direção de Deus, tem que ser meio louco, um dos dois. E eu fico pensando, Eliseu, todo aquele caos, o povo já fraco, enfrentar o exército que estava cercando a cidade não dava mais, os homens de guerra estavam tísicos de fome. Os que não recorreram ao canibalismo, os que não recorreram ao esterquinho de pomba, os que não quiseram comer as cabeças, estavam morrendo de fome. Aí eles pensaram, mas como que vai ser? Como que vai ser? Eu penso, irmãos, que foi as 24 horas de maior expectativa dentro dessa cidade. Será que Deus vai me usar eu? Talvez alguém pensou assim, não, mas eu até fico pensando que esse capitão duvidou porque Eliseu não colocou o nome dele no meio da mensagem profética, né? E você já notou aquele que se você não escalar para cantar, para pregar, para dirigir, ele pensa que nada mais vai dar certo na igreja? Sabe aquele que se você te trocar ele já pensa, o departamento agora vai falir, porque o pastor tirou eu. Não, sabe, eu penso que esse capitão tinha essa síndrome. Não, o profeta aí profetizou, mas não colocou o meu nome aí no meio da mensagem, então não vai dar certo. Se meu nome tivesse lá, credo, eu ia botar uma roupa aqui de um super-herói aqui, e eu ia sair aqui com esses portões aqui afora, e eu ia acabar com Ben-Hadad e todo o exército da Síria. E foi às 24 horas de maior expectativa. E faltava 1 hora para dar o tempo da mensagem, faltava meia hora e nada, dentro da cidade tudo igual. Deus não quis usar ninguém dentro da cidade. Deus quis usar 4 leprosos que estavam fora dos portões da cidade. Aqueles homens se levantaram e disseram, vamos lá buscar comida no exército. Vamos lá, se nós ficar aqui parados, nós vamos morrer. Sabe, irmão, meu Deus do céu, eu vou ter que trazer isso aqui para o lado espiritual. Sabe aquele crente, irmão, que dá uma olhada assim, não, é perigoso eu ir lá na igreja, não, mas eu tenho que ir na igreja, não, é perigoso eu ir fazer uma visita lá, mas eu tenho que ir lá. Sabe aquele crente, irmão, que ele dá uma olhada assim, não, a pandemia tomou conta, mas eu tenho que cantar, eu tenho que pregar, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu vejo que esses 4 leprosos disseram, se ficar aqui nós morremos, se entrar na cidade morremos, se ir lá morremos, então o que eu vou dizer? Vamos fazer alguma coisa. Irmãos, Deus está à procura desse tipo de pessoas que diz, se eu ficar parado, eu vou morrer, mais gente vai morrer. Não adianta eu ficar aqui parado, eu tenho que fazer alguma coisa. Esses 4 homens, se você ler toda a história do capítulo 7, você vai ver que eles disseram, não, China, não dá para ficar aqui parado. Se nós ficar aqui, nós vamos morrer e um monte de gente vai morrer. Então vamos fazer alguma coisa. E a Bíblia diz que eles se levantam, irmãos. E diz que eles vão em direção ao exército da Síria. E quando eles estão chegando perto do exército, os assírios começaram a ouvir uma marcha, como uma marcha de um grande exército vindo contra eles. Irmãos do céu, olha só uma coisa, pastor, isso aí é loucura, irmãos. Deus faz isso, Deus faz dessa forma mesmo. Quer acreditar, acredite. A Bíblia diz, e eu acredito no que a Bíblia diz. A Bíblia diz que eles foram em direção, e Deus fez eles ouvirem. É barulho como um grande exército vindo contra eles. E eles disseram, olha, eu acho que o rei de Israel alugou os exércitos aí, para vir contra nós. Vamos fugir, vamos embora. Deixaram as tendas, deixaram as comidas, deixaram o armamento de guerra, deixaram as tendas armadas e caíram fora. E aqueles 4 homens chegaram lá, cadê? Não tem ninguém aqui. Ué, o que deu? Foram tudo embora. Olha quanta prata, olha quanto ouro, olha quanta comida. Só que daí eles pensaram, nós não podemos ficar com isso só para nós. Essa bênção aqui não é só para nós 4, nós temos que entrar na cidade e compartilhar. Irmão, essa bênção da salvação que você adquiriu, esse dom profético, esse dom da palavra que você tem,
essa maneira que Deus te usa nos louvores para você cantar. Você não pode pensar que isso aí não tem nenhum sentido e querer ficar só cantando dentro de casa, ou querer ficar com tudo, coisas boas para você. Não, Deus quer que você compartilhe. Isso aí não é só para você. Deus está te usando como ferramenta, mas essas boas novas da salvação, você precisa compartilhar com outras pessoas. Deus não te chamou para você apenas ser líder dentro da tua casa. Deus não te chamou para você ser líder só lá na tua empresa. Deus te chamou para você liderar uma rua, liderar um bairro, liderar uma cidade. Deus te chamou para você fazer a diferença. Aleluia. Esse homem disseram: é muitas bênçãos, não dá para nós ficar só para nós, é muita coisa para nós só, não adianta isso aqui, não, vamos ter que compartilhar. Deus está te abençoando com dons, com ministério. Deus te está dando sonho, visão, revelação. Deus está te dando desejo de ler a palavra. Deus está te dando desejo de orar, de buscar os dons, de ser usado de uma maneira espiritual. Isso aí não é para você ficar só para você, isso aí é para você compartilhar. É muita coisa boa para você. Você precisa entrar nos portões da cidade e compartilhar o que Deus está te dando. Esses homens disseram: é muita coisa só para nós temos que compartilhar. É dia de boas novas. Deus quer usar a tua vida. Aleluia. Aí diz que eles falaram: nós não podemos nos calar, nós temos que entrar na cidade, vamos falar para o rei. Você já viu, irmão, 4 leprosos levar mensagem para rei? Irmão, o leproso podia nem entrar na cidade, mas eles: vamos lá, é nós que temos que ir lá na casa do rei e falar isso aí. Aleluia. São pessoas que em meio ao caos têm mensagens boas. São pessoas que em meio aos caos têm mensagens proféticas para entregar. Não vamos ser profetas do caos, não vamos ser conviventes com o caos, irmão. Isso aí não faz parte, isso aí não é para nós. Nós temos que ter mensagem de boas novas para levar para as pessoas. Aleluia. E aqueles homens entraram na cidade e começaram a gritar. Aleluia. Aquele homem que o Eliseu disse que não ia participar: vou dar uma organizada aqui nos portões da cidade e tal. Foi atropelado pelo povo, foi morto. Não viu a mensagem se concretizar, acontecer, porque duvidou no coração. E quem duvida não alcança a bênção. Quem duvida não alcança a vitória. Quem duvida não alcança a excelência daquilo que Deus tem. Sabe por quê? Porque duvida. Mas se você crer nessa noite, Deus vai prosperar a tua vida. Se você acreditar, Deus vai abençoar a tua vida. Aleluia. Esteja em pé, eu quero orar por você aqui nessa noite. E a mensagem se cumpriu na íntegra. Deus não usou ninguém do alto escalão dentro da cidade. Deus não usou o sacerdote dentro da cidade. Deus não usou ninguém lá dentro da cidade. Deus usou 4 homens que tiveram a ousadia e a coragem de se levantar e ir em direção à batalha. Por que nós vamos ficar de braços cruzados em meio a esses problemas? Por que nós vamos nos acovardar? O Samuel pregou a mensagem ao ar livre ali, aquilo lá ficou gravado no meu coração. Não adianta nós entrar para dentro das casas e ficar fechado como pessoas medrosas. Não vai resolver de nada se nós ficar mandando no WhatsApp mensagens ruins, valas sendo abertas, caixões sendo feitos. Não vai adiantar de nada. Vamos ser só mais um espalhando o medo e o caos. Agora eu e você podemos se levantar como homens e mulheres de Deus, que não se conformam com a situação, mas que quer fazer a diferença em meio ao caos, em meio à dificuldade. E eu quero dizer que Deus conta com você. Pastor, mas eu estou meio fora, eu não estou nem dentro da cidade. Deus usa os que estão de fora também. Pastor, eu nem faço parte ali do grupo dos obreiros. Deus usa quem está fora do grupo também. Pastor, mas eu nem tenho título de profeta, o meu título é de leproso. A lepra nos dias de hoje a gente contextualiza com o pecado. Pastor, mas eu ando até meio errado.
Mas essa noite você pode se consertar, ser curado dessa lepra que é o pecado, e Deus pode te usar para fazer a diferença. Aleluia. Fecha os teus olhos, eu quero orar por você aqui nessa noite. Aleluia. Quando eu terminar de orar, o irmão Chino vai fazer um louvor ali para nós terminar daí. Aleluia. Onde você está, fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. E eu quero te convidar, você que está aqui. Aleluia. Meus amados irmãos, geralmente nos finais da Copa do Mundo, 24 jogadores em campo, eles conseguem parar um planeta. No final de um grande campeonato, eu fico imaginando em 91, quando o Criciúma foi campeão da Copa do Brasil, eu acredito que essa cidade parou. Nós estamos aqui em mais de 24 pessoas, eu contei aqui, passou de 30. Você imagina o que eu e você podemos fazer nesse bairro de Mina do Mato, nessa cidade? Você imagina se cada um de nós se disponibilizar a ser usado por Deus em meio ao caos? Você imagina se eu e você fazer como esses 4 leprosos, colocar no coração de fazer a diferença, de se levantar, de não ficar sentado, de não ficar trancado dentro de 4 paredes, morrer de medo. Você imagina o que Deus pode fazer nessa cidade, nesse bairro, através da minha e da tua vida? Eu fico pensando nesses 30 dias de igreja parada. Será que algum ímpio passou na frente dessa igreja? Será que algum vizinho dessa igreja disse: eu estou sentindo falta dos cultos? Ou será que nem os crentes mesmo sentiram falta? Vamos nos levantar, irmãos. Deus conta comigo e com você. Deus quer usar a nossa vida para fazer a diferença. Aleluia, é dia de boas novas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu oro agora pela tua igreja, Senhor, que veio ouvir a tua palavra. Ó Deus, como tu usaste aqueles 4 homens que estavam fora da cidade, leprosos, condenados, ó Deus, sem autorização para entrar na cidade por causa da lepra contagiosa, mas que se levantaram e se colocaram à disposição, Senhor, e através deles uma cidade foi livrada do caos. Mais de 100.000 pessoas foram livradas do caos, por conta de 4 homens, Senhor, que não quiseram ficar acovardados, esperando a morte. Senhor Jesus, que tu possa levantar aqui nessa igreja de Mina do Mato pessoas, Senhor, que até não tem título às vezes, pessoas que talvez nunca nem sentaram nesse púlpito dessa igreja, mas que não se conformam, Senhor, com a situação, que não se conformam com o momento. Pai, eu sei que tem um monte de pessoas, Senhor, que até são contra a igreja abrir. Eu sei, Senhor. Eu sei que tem pessoas, Senhor, que estão até bravos da igreja se abrir. São pessoas como esse capitão, Senhor, cujo rei tinha alistado para a batalha, mas que na hora que o rei mais precisava de uma palavra, aquele homem se acovardou e duvidou do poder de Deus. Eu sei que tem pessoas assim nos nossos dias, mas eu sei que aqui nessa igreja tem pessoas assim como aqueles leprosos aqui em Mina do Mato, que vão se levantar em meio à crise, que vão se levantar em meio à situação ao contrária, e vão marchar, Senhor, em direção ao terreno do inimigo. E eu sei que tu vai usar ele, Senhor, para amedrontar o inimigo e fazer ele fugir. Pai, eu oro pela tua igreja que veio aqui nesta noite. Também eu já quero orar, Senhor, para despedir esse culto nesta noite. Nós vamos despedir esse culto, Senhor, cantando, adorando o teu nome. Mas na quinta-feira nós estaremos aqui para te adorar no domingo, Senhor. Obrigado por nós abrir as portas desse templo novamente. E eu vejo que é um novo recomeço, Senhor. Eu vejo que é um recomeço onde tu vai contar com pessoas corajosas.
Orabaxandarabacai. Despede a tua igreja em paz, Senhor, e leva cada um para os seus lares. É o que eu te peço e em teu nome te agradeço.